Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa noite. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e nossos corações. A gente se apresenta aqui nessa noite com um sentimento enorme de gratidão. É algo que a gente tem procurado intimamente refletir, e agradecer é um sentimento sublime que Deus permite tenhamos todos nós, e muitas vezes em nossa caminhada evolutiva esquecemos de agradecer sem perceber que a todo momento Jesus propicia para todos nós oportunidades benditas de renovação, socorros inesperados acontecem, várias atividades, amigos, irmãos encarnados e desencarnados vêm ao nosso encontro, e precisamos agradecer muito. Se nós pararmos para pensar que não fosse Deus, o Criador de tudo e de todos, misericordiosamente arquitetar esse plano maravilhoso para o universo, para cada um de nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Então precisamos ter esse sentimento de gratidão para com este Criador, que continua com seu amor fecundo e infinito, expandindo o universo e criando a todo momento, porque a afirmação do Senhor Jesus para nós, o meu Pai continua trabalhando e eu também. Agradecendo a Deus, necessitamos refletir sobre essa estrela divina chamada Jesus de Nazaré. Afirma o Espírito Emmanuel que desde os primórdios da criação de nosso planeta, ele estava aqui, criando com toda uma falange subordinada a ele, um planeta propício a nos receber, espíritos imperfeitos, rebeldes, com dificuldades, que deveríamos nos aproximar do amor de Deus, começando a compreender o convite por intermédio de Jesus. Então, se a gente parar para imaginar que o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos, a gente para refletir o tempo que Jesus está trabalhando para receber a cada um de nós, e como nós ainda muitas vezes não sabemos agradecer esse trabalho incansável de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Rendamos graças também a Jesus. E Jesus, sabendo de nossas dificuldades, sabendo de nossas imperfeições, espírito puro que é, ele convida a todos os espíritos que são superiores a nós a nos auxiliarem. Assim, cada um de nós tem um anjo da guarda, um espírito, reitero, superior a nós, que conhece-nos profundamente e que nos auxilia muito em nossa caminhada, convidando-nos sempre ao progresso, ajudando-nos por intermédio da inspiração, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas sempre ao nosso lado. Nós, muitas vezes, pelos nossos pensamentos e atitudes, é que nos afastamos deles. Mas a partir do momento que vibramos, pensamos, oramos, agradecemos, e muitas vezes nos colocamos numa posição de arrependimento, eles se tornam ao nosso lado, continuam a caminhada, não nos pegando no colo, mas sempre nos impulsionando e dando-nos condições para que aprendamos cada vez mais a caminhar com os próprios pés. A gente chega assim ao sentimento de gratidão que devemos ter por cada casa espírita, em especial por esta, que abre as suas portas, que se organiza, que demonstra todo esse zelo, amor e carinho, e a gente não faz ideia da dimensão da casa espírita no plano espiritual. A gente conhece a casa espírita a nível material. A gente olha as paredes, a gente vê os segmentos, as divisões, mas se nós pudéssemos vislumbrar, uma vez que fosse, enquanto dormíssemos, o tamanho, a dimensão e a importância dos trabalhos que se realizam durante a noite numa casa espírita, nós adentraríamos aqui sempre com um sentimento de gratidão. Porque são nessas palestras, são nesses estudos que nossos irmãos nos convidaram para que possamos participar, que o socorro providencial, em determinado momento de nossa dificuldade, de nosso sofrimento,
ele acontece e vem sem que nós percebamos. A gente está aqui sentado, estudando, refletindo, batendo papo. Enquanto isso, esses trabalhadores incansáveis que atuam no anonimato estão a nos envolver em eflúvios de paz, de harmonia, de renovação. Muitos, visualizando os nossos pensamentos, visitam os nossos lares, verificam as dificuldades pelas quais estamos passando e tentam a todo momento, em havendo a permissão de nossos mentores e de Jesus, nos auxiliar para que não venhamos a sofrer tanto, porque eles sofrem também com o nosso sofrimento. Então precisamos agradecer muito o trabalho espírita, a casa espírita, a todas as casas religiosas que levam o Evangelho de Jesus nesses rincões os mais variados possíveis. Não fossem esses trabalhadores incansáveis que atuam no anonimato, nós com certeza estaríamos num mundo de causa e de sofrimento em escala dimensional muito maior do que aquela que encontramos neste momento. E olha que muitos afirmam que está difícil. Se está difícil com o amparo de Jesus, imagina se não tivéssemos esse amparo, se não tivéssemos os templos religiosos, se não tivéssemos para nós as casas espíritas, dando-nos o suporte e o amparo para a renovação, o esclarecimento e para a fé raciocinada. Então a gente precisa frisar que devemos agradecer sim, que devemos pensar o quanto é importante estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele emana irradiações, ele se encontra aqui. E nós precisamos acreditar nisso e falar do Evangelho de Jesus, procurando entender os seus ensinamentos na maneira simples como ele expôs aos simples e humildes daquela época que procuraram ouvi-lo, que procuraram segui-lo e que muitos procuraram expandir o conhecimento dessa doutrina, arcando muitas vezes com a própria responsabilidade da vida para levar o Evangelho adiante. A gente não faz ideia do bem que é falar. Mas não basta só falar, porque durante todos esses séculos somos convidados por Jesus a conhecer a Boa Nova, a conhecer o seu Evangelho, já adentramos, pelo menos intelectualmente, no conhecimento de algumas partes do amor profundo que Jesus deixou, mas Jesus nos convida mais do que o conhecimento, neste momento principalmente. O convite é para que possamos iniciar um trabalho íntimo de prática do seu Evangelho. E é aí que encontramos dificuldades, porque continuamos a derrapar nos escândalos que somos envolvidos pelas nossas próprias criações mentais e que muitas vezes não permitem possamos caminhar de maneira mais equilibrada e de maneira mais rápida. Para a gente entender a questão do escândalo, antes de adentrar no tema, a gente volta lá atrás, antes de Jesus, e se lembra de um trabalhador abnegado de Jesus. Afirmam os estudiosos que ele era gago. Se não era gago, ele tinha dificuldade de dicção. Era uma pessoa rebelde, que lutava quando via uma injustiça, e por conta disso, em determinado momento, verificando uma injustiça no seio do povo hebreu, ele se revolta e luta com o soldado egípcio, dando cabo da vida daquele soldado egípcio, e diante disso ele prefere sair do seio da sociedade e meditar no deserto. A gente está se lembrando aqui de Moisés, um grande trabalhador de Jesus, e que criou naquele momento o sentimento de culpa. Ele refletiu e falava: poxa, eu matei. Eu era íntimo do faraó, eu estava ao lado do filho dele, fui criado como um filho, tive todo o conhecimento do ocultismo que o egípcio propiciava aos iniciados, e com o faraó eu falei, porque eu matei um soldado seu para defender um escravo hebreu diante de uma injustiça. E fica meditando
e começa a ter um trabalho de visualização do plano espiritual, que é narrado lá no Velho Testamento. Para nós, ele começa a perceber a sua mediunidade. A sua mediunidade aflora, ele tem contato com o plano espiritual, afirma que ouvia vozes e que tinha visões da sarça ardente. A sarça era uma planta, e para ele a planta pegava fogo, e quando aquela planta se iluminava, pegava fogo, ele começava a entrar em comunicação com o plano espiritual superior, muitas vezes afirmando que estava ouvindo Deus, e que Deus determinava que ele voltasse ao Egito para que pudesse libertar o povo dele, no caso o povo hebreu. Então, naquele momento, o povo hebreu era escravizado pelo povo do faraó, pelo povo egípcio. E ele retorna então, relutando, ele fala: Senhor, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho muita timidez, como é que eu vou chegar lá e vou tocar essa obra que o Senhor está me convidando a fazer? Ele falou: vá, que eu sou Deus, e eu vou te dar condições. E ele começa então a trabalhar com o faraó, tenta amigavelmente retirar o povo egípcio do jugo do faraó, da escravidão, não consegue. Vem aquelas pragas que estão lá no Velho Testamento, várias dificuldades, até que os primogênitos do povo egípcio foram, passaram pelo desencarne em determinado momento, e o faraó então, diante de tanto sofrimento, ele libera o povo egípcio, mas depois ele se arrepende e vai atrás. E aí tem aquela passagem da abertura do mar, que para nós é uma passagem simbólica muito importante, porque o mar representava um obstáculo muito grande, um obstáculo intransponível, e representa para nós o sentido de que quem tem fé em Deus consegue superar obstáculos ditos intransponíveis pela matéria. Se efetivamente com o cajado ele abriu o mar ou não, isso é uma coisa que não cabe ao nosso conhecimento adentrar. Nós sabemos que tem médios de efeitos físicos que realizam pelo poder da fé grandes prodígios, mas ao ponto de abrir o mar, isso aí é algo que nós precisamos refletir, compreendendo, porém, a profundidade do ensinamento moral que fica nessa lição. Quem tem fé consegue transpor barreiras materiais, dificuldades que observamos naquelas grandes montanhas que Jesus falou, e tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue muitas vezes transpor essas grandes dificuldades. E ele transpôs, e ficou com o povo hebreu no deserto durante um bom tempo, caminhando, aguardando a oportunidade que lhe veio à mente por intermédio de sua mediunidade iluminada, para que pudesse levar o povo hebreu à terra prometida, a terra de Canaã. Nesse meio tempo ele é chamado a jejuar, e ele é chamado a subir o monte. E no monte, então, ele recebe os 10 mandamentos. E pede ao povo hebreu, naquele momento, enquanto ele estava orando e pedindo a proteção divina, para receber essas mensagens orientadoras do plano moral da humanidade inteira, não apenas do povo hebreu, ele pede que o povo fique em oração, que o povo respeite aqueles que ficaram lá embaixo, que estavam no comando, que o povo ajudasse pelo poder da fé. Mas foi só Moisés subir o monte e o povo já ficou desesperado. Perdemos o nosso líder, e agora o que vamos fazer? Vamos pegar todo o ouro que nós temos, alianças, cordões, joias, vamos derreter e vamos fazer um animal para que nós possamos adorar. E criaram então a imagem do animal e começaram a fazer orações àquele animal, esquecendo de que Deus é imaterial e que Ele quer apenas a nossa fé, não mais necessitando de imagem nenhuma para qualquer tipo de adoração. Moisés volta e vê que aquele povo não conseguia respeitar um tempinho que ele estava fora, e fora a lei divina que ele recebeu mediunicamente, fora os 10 mandamentos, ele se vê obrigado então a fazer uma legislação, um tratado para que o povo pudesse respeitar
aqueles líderes e coloca nesse tratado jurídico uma visão divina, porque se eles não acreditassem que aquilo era de Deus, logicamente eles também não iam respeitar. Então muitas vezes a gente pega um determinado contrassenso que merece uma visão. Nos 10 mandamentos, um mandamento sublime universal: não matarás. Mas você pega a legislação que Moisés colocou, e na legislação, quem roubasse poderia ser assassinado. Era uma quebra do mandamento não matarás. Você pega os espíritos se comunicando com Moisés, orientadores do povo hebreu, determinando que eles avançassem, guerreassem e matassem os inimigos e passassem todos a fio, para que eles pudessem chegar à terra de Canaã. Um contrassenso ao mandamento não matarás. Mas pega um povo escravizado, fica com esse povo escravizado por anos rodando no deserto e não cria uma legislação dura para que esse povo obedeça e tenha temor e tenta ficar com ele lá. Então Moisés foi inteligentíssimo, ele precisava criar balizas morais para poder conviver com aquele povo e começar a realizar um trabalho de reeducação de pessoas que estavam sofrendo na mão do povo egípcio naquele momento. Só que o povo passou a respeitar mais a legislação mosaica, jurídica, material, do que a legislação divina, universal, recebida por ele e grafada na tábua dos 10 mandamentos. Passa o povo a achar que é mais importante lavar a mão antes de uma refeição ou antes de um ritual, do que honrar o seu pai e a sua mãe, do que amar a Deus sobre todas as coisas. Passa o povo, então, a criar todo um ritual, achando que simplesmente pelo culto exterior, eles estariam salvos. E Jesus vem e começa a mostrar para eles que, apesar de todo o respeito, amor e carinho que deveríamos ter com Moisés, que realizou um trabalho maravilhoso, a legislação mosaica não poderia se sobrepor à legislação divina recebida por ele, nos 10 mandamentos. E começa a questionar, então, principalmente o povo fariseu, que era uma cota da sociedade do povo hebreu que estava mais apegada a esse chamado culto externo. Eles não queriam trabalhar no 7º dia, queriam descansar. Tudo era motivo para imolar, para matar um animal, para que o sangue pudesse limpar o pecado. Estava lá honrar pai e mãe, mas se eu não honrasse meu pai e minha mãe, mas oferecesse um culto e oferecesse bens a Deus, o meu pecado estava perdoado. Então podia de vez em quando, desagregar o meu pai e a minha mãe, que não teria problema desde que eu tivesse dinheiro. Eu ia ao templo e colocava lá, depositava um saco de moedas e ficava, segundo Jesus, ai meu Deus, graças eu te dou, porque eu não sou igual esse publicano, eu não sou igual a essa mulher impura, e eu estou aqui depositando todo esse dinheiro que vai permitir que as portas do céu sejam abertas para mim. Mas a minha mente, o meu pensamento, as coisas que eu fazia às escondidas e que a sociedade não via, muitas vezes me colocando como um homem, como um doutor da lei, como alguém que deveria ser muito respeitado, intimamente esses pensamentos geravam um desequilíbrio no meu corpo espiritual que era facilmente visto por Jesus. A história, ela serve para que nós possamos visualizar o que aconteceu no passado e refletirmos nos erros e nos acertos, para que nós venhamos a corroborar os acertos no presente e deixemos de praticar os erros que prejudicaram o povo no passado. O estudo da história é importantíssimo. E Jesus relembra, há 2000 anos atrás, a todo o povo hebreu, a toda a tribo,
as dificuldades que o povo passou, o que Moisés passou para educar o povo, e como o povo se afastou dos 10 mandamentos, ao ponto dos grandes profetas falarem: vocês estão me adorando da boca para fora. E Jesus dá então a visão do famoso sepulcro caiado. A gente vê aquele sepulcro limpinho, bonitinho, caiadinho, né? Uma alusão à preocupação com o exterior, e a gente não percebe que dentro do sepulcro, muitas vezes, há um corpo em decomposição. É uma alusão ao nosso íntimo, ao nosso interior. Muitas vezes visualizamos um homem belo, uma mulher bela, um homem inteligente, uma mulher inteligente, um homem importante na sociedade, uma mulher importante na sociedade, mas que intimamente, por conta dos nossos pensamentos, por conta das nossas vontades, trazemos conflitos internos de grande monta. E feliz é aquele que já está em conflito, porque já percebe intimamente o seu erro, o seu vício, apesar de muitas vezes não conseguir ainda se libertar dele, mas pelo menos está assim: meu Deus, eu sei que eu estou errado, me ajuda, ainda não consigo me liberar disso aqui, porque muitos de nós trazemos essas dificuldades e não estamos preocupados, porque não tem ninguém vendo. Mas será que não? Afirmam os espíritos superiores para Kardec no Livro dos Espíritos que há uma multidão de espíritos ao nosso redor e que, via de regra, são eles que nos dirigem. E como esses espíritos nos dirigem? Pelo pensamento. Eu penso, eles também, o meu pensamento é energia, o deles também. Se é energia, eu penso em determinada zona vibracional que eles podem captar, e energia com energia similar gera sintonia. E sintonizando conosco, verificando o meu gosto, a minha vontade, o meu pensamento, a minha ideia, intimamente eles podem me inspirar, tanto para coisas boas, quanto para coisas de dificuldade, de dor e de sofrimento, deixando para mim o direito sagrado de escolher qual é o caminho que eu vou tomar. Assim funciona. Então, Jesus traz essa passagem para a gente, que eu peço permissão para ler, onde ele analisava os seres humanos da época e procurava deixar um legado para a humanidade toda posteriormente. Cada século, cada geração. Olha, reflete sobre isso aqui, porque o povo já errou lá atrás, de Moisés para cá. E se a gente continuar repetindo esses erros históricos, nós vamos continuar errando daqui para frente, inclusive no século XXI. Jesus, então, junto aos seus discípulos e a todo aquele povo que via de regra seguia, ele afirma o seguinte: se algum me escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançasse no fundo do mar. A gente fala assim: pô, Jesus pegou, pega pesado, né? Amarrar uma pedra no pescoço da pessoa e jogar fora. Será que era isso mesmo que Jesus queria falar? Ou tem um conteúdo por trás disso que nós precisamos refletir? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entrei na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e seres precipitados no fogo do inferno.
Aí Kardec veio conversar com a gente sobre essa afirmação de Jesus. Eu fui buscar no dicionário, então, a concepção de escândalo, né? E nós temos duas possibilidades de interpretação da palavra escândalo. A primeira, que está próxima da gente, é um fato ou um acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas pela sociedade. E a segunda é a indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por atos que violam convenções morais e regras de decoro. Então, determinado homem foi pego em determinada circunstância furtando o dinheiro de uma igreja. Isso vem a público. Isso é um escândalo. É algo que fere a moral, é algo que fere os bons costumes, é algo que fere a nossa legislação, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Na outra acepção, quem ficou sabendo se sentiu escandalizado, ficou perplexo, ficou indignado com aquela situação que veio à tona. Então, para nós, seres humanos, o escândalo se estabelece quando eu tomo a ciência de algo que eu reputo imoral, que eu reputo ilegal, e que na maioria das vezes eu não consigo acreditar que aquele ser humano fosse fazer aquilo. Poxa, mas o Adriano é tão bacana, olha a carinha do Adriano, fala tão bonitinho, como é que o Adriano foi fazer isso? Eu estou perplexo com o Adriano. Kardec mostra para a gente uma outra vertente, a vertente do plano espiritual. Se há uma multidão de espíritos ao nosso redor, não adianta eu achar que como vocês não estão aqui, eu estou sozinho e posso projetar o meu pensamento desequilibrado e começar a praticar atos de deslize. Porque eles estão observando. Os espíritos observam como nós verificamos os nossos pensamentos, as nossas intenções. Eu sou um espírito imortal, transitoriamente ligado a um corpo material para vivenciar experiências aqui na Terra. E, portanto, eu tenho um corpo espiritual. Esse corpo espiritual irradia, e essas irradiações têm cores que nos distinguem. Então, pelo tipo de pensamento que eu estou tendo e pelo tipo de intenção que eu estou projetando, a minha aura irradia colorações diferentes que os espíritos conseguem enxergar. E o Adriano está colérico. De repente, eu estou projetando irradiações vermelhas, de fogo intenso ao meu redor, de tanta raiva que eu tenho. E eles conseguem observar. Ah, mas Adriano é tão calminho, tão paciente, mas não sabem que tipo de pensamento o Adriano está projetando para determinada pessoa ou para determinada situação que veio a contrapor em determinado momento. Mas a espiritualidade observa. Então, tendo a condição de observar os meus pensamentos, tendo a condição de observar a coloração que irradia-se do meu perispírito e que se projeta, eles sabem quem é o Adriano. Lá no plano espiritual a gente não tem condição de enganar. Eles conseguem observar as nossas dificuldades. E aí,